naquele dia específico, naquele dia, ao anoitecer, no horário específico, disse ele, esse ele aqui é Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, porque onde vai Jesus e o povo dele, tem sempre gente que vai atrás, não é? Levantou-se, versículo 37, um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por sua palavra e pedimos que dela consigamos extrair lições importantes que nos ajudem a navegar pelas águas agitadas que ainda estão diante de nós. Dá-nos assim a tua bênção, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. Algumas curiosidades desse texto, em primeiro lugar. É interessante como o Marcos faz questão de dizer um certo dia ao anoitecer. Quase que ele deu a data, né? Um certo dia ao anoitecer. Ele quis, olha, teve um dia específico que Jesus falou: vamos para o outro lado. Era já anoitecendo. Marcos fez questão de pintar o cenário. O Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é cheio de detalhes para você ver a paisagem. Quase que ele está pintando um quadro quando ele está falando. E é muito interessante. Outra curiosidade desse texto é que não fala para que lado que é. A gente só vai descobrir quando vai para o capítulo 5, que eles chegam no lugar chamado Gadara. Então, quando Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado, o Mar da Galileia é um lago gigantesco, né? Acho que 2 ou 3 vezes maior que o Apócrifo, aqui muito grande, que parece um mar, quase você não vê o outro lado, a outra margem, em alguns pontos. Então ele podia ir para outro lado, para outro lado, para outro lado, para outro lado, dava lado. Mas quando eles vão para o outro lado e vão para Gadara, provavelmente ele apontou na direção de Gadara. E a outra coisa curiosíssima que tem aqui, eu não sei se você pensou nisso, Jesus estava deitado com a cabeça num travesseiro. Já tinha travesseiro naquele tempo. Não é legal? É legal, porque, sabe, tem muita coisa que naquele tempo tinha que a gente não sabe, e muita coisa que não tinha que a gente também não sabe, né? Outro dia eu já preguei, já errei nisso, falando, lembra quando Jesus ressuscita e tem um lenço dobrado na catacumba? Vocês lembram dessa história? Um lenço dobrado. Eu já preguei erroneamente sobre isso, porque eu já tinha lido que os judeus, quando estão comendo, se eles amassam o lenço e jogam na mesa, significa que o empregado sabe que ele já acabou de comer. Mas se ele tem que ir no banheiro ou fazer qualquer coisa, ele pega o guardanapo, né, que seria, e dobra. E o fato de estar dobrado significa para o empregado: já vou voltar. Então teve gente que já pregou: olha, o lenço dobrado é um sinal que Jesus vai voltar. Só que naquele tempo não existia lenço, ninguém usava lenço, tipo guardanapo, né? Então tem coisas curiosas na Bíblia. Para que serve essas coisas? Para nada, mas eu achei legal de falar. Serve para nada, para acrescentar. Vamos ver algumas lições gostosas que tem nesse texto da Bíblia. Primeiro, obediência não significa isenção de enfrentamento de tempestades. Quando Jesus diz aqui: vamos para aquele lado ao anoitecer, um certo dia, eles entram no barco e no versículo 37, levantou-se uma grande tempestade, um vendaval com ondas que se lançavam sobre o barco. Está vendo? Às vezes nós erroneamente acreditamos que se formos obedientes, nunca enfrentaremos ventos contrários nas velas do barquinho da nossa vida. Isso não é verdade. Eu posso dar outros exemplos da Bíblia.
3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, crentes pra caramba. O rei falou assim: quem não adorar a estátua eu vou jogar na fornalha. E os meninos resolveram não adorar a estátua. O rei falou: você sabe que eu tenho o poder de matar vocês dois lá naquela fornalha? E os 3 meninos disseram para o rei assim: sabemos, de fato o senhor tem muito poder e o senhor realmente pode nos matar, mas nosso Deus é maior do que o senhor e ele pode nos livrar. E tem mais uma coisa, sua majestade: se Deus decidir não nos livrar, ainda assim seremos fiéis a ele. Uau! Que interessante. Mesmo que Deus decida não nos livrar, seguiremos fiéis a Deus. E Deus deixou os meninos serem jogados na fornalha. Interessante. E é interessante também que o grande amigo deles, que era o Daniel, foi jogado na cova dos leões. Né? A gente vê Deus permitindo situações. Tem um menino que está preso, Atos dos Apóstolos. Ele está preso de manhã, cortaram a cabeça dele. O povo gostou que mataram aquele menino que era seguidor de Jesus. Aí logo em seguida falou: então vamos pegar um grandão deles. E pegaram Pedro. Aprisionaram Pedro para no outro dia de manhã, cortar a cabeça do Pedro. Deus deixou Pedro preso. Só que mandou um anjo lá que deu sono na guarda toda, fez cair as algemas, as correntes, e mandou Pedro se vestir, porque era calor, estava dormindo meio peladão, e aí se veste aí, vamos para a rua. E aí o anjo levou até o momento que ele acordou, sabia onde estava, aí o deixou. Eles ficam falando: poxa, Deus deixou os dois entrarem na cadeia, né? Por que será que na soberania de Deus, Deus deixou um cortar a cabeça ou outro não? O João, do Evangelho de João, batizou Jesus, agora está preso porque ele dedurou o pecado de um cara importante. E aí a menina que estava fazendo coisa errada com ele mandou que cortasse a cabeça dele, apresentasse na bandeja. O cara vai preso. E aí ele manda os discípulos perguntarem: pergunta se Jesus que está aí, que eu batizei, é o mesmo, o Messias, porque se ele for, ele vai arrebentar com o Estado de Israel. Quem sabe eu escapo dessa cadeia. Jesus manda responder: sim, sou eu, vim aqui curar leprosos, cegos e tal. E não libertou o cara, cortaram a cabeça e virou. Então, às vezes pensamos: se somos obedientes, nunca nada de mal vai nos acontecer. Não necessariamente. Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande, possibilidade, pelo vale da sombra da morte, há uma possibilidade. Então, qual é a vantagem de ser crente? A vantagem de ser crente é que Jesus entra no barco com a gente. Na hora do sofrimento, da dor, do perrengue, da tempestade, da fornalha, da cova dos leões, da cadeia, ou do vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Nem sempre os resultados são os que nós esperamos, mas sempre será o melhor para nós do ponto de vista de Deus. O gostoso é saber que no barco que eu estou, nas águas as quais eu decidi navegar, são águas as quais Jesus disse: vamos por aqui. Então essa é a grande segunda lição, será a terceira. Nunca coloque o barco da sua vida em águas às quais o Senhor não deu amém, não deu indicação para você. Por quê? Por causa de sua reação ao momento de tempestade. A sua perspectiva vai mudar completamente. Vamos supor que eu decidi colocar o barco de minha vida para navegar em águas às quais eu bem sei, Deus não quer que eu navegue. Eu bem sei, Deus não quer que eu navegue por aqui. Mas eu decidi e fui. Levanta uma tempestade. Qual será a minha reação primeira? Ai, é porque eu estou em desobediência. Ai, eu não obedeci, agora estou quebrando a cara, vai tudo por água abaixo. Porque eu sei aqui dentro que Deus não queria. Segunda reação. Ai,
Eu dei brecha. A crente usa essa expressão, não sei nem o que é dei brecha, mas eles usam. Dei brecha, o diabo agora vai deitar e rolar. Por quê? Na verdade, é porque você tinha antes uma convicção muito clara de que não era para se meter nestas águas. Você fica apavorado, achando que a culpa é sua. Agora, vamos supor que você está navegando nas águas da obediência. Jesus disse, mete o barco nessa direção e eu estou junto. Estou com você nessa. Ah, Jesus, o senhor está com a gente, o senhor mandou por aqui, para agora. Bora, gente, do jeito que a gente está, diz o texto. Não se prepararam, não botaram roupa adequada, não levaram suprimento. Do jeito que estava, entraram. Vamos embora, Jesus, é claro isso na nossa vida, é claro, mulher, é claro, maridão, é claro, família, é claro. Bora, vamos se meter nessa direção. Em obediência. Aí, levanta o vendaval. Vem a tempestade. Quer ver como muda o seu coração? A sua perspectiva muda na interpretação das circunstâncias de sua vida com base naquilo que está no seu coração. Se no seu coração está desobediência, a sua interpretação das circunstâncias é uma, mas se o seu coração está em obediência, muda a interpretação das circunstâncias ao redor da sua vida. Quando você sabe que você está obedecendo e levantou uma tempestade, você fala, opa, isso daí deve ser provação, mas eu vou continuar porque Jesus mandou, eu vou encarar esse negócio. Muda a perspectiva. Quer ver como muda a perspectiva? Levantou a tempestade e falou, sai para lá, Satanás, você não vai me aguentar, porque eu estou com Jesus no barco, sai da frente que eu estou indo. Muda a perspectiva, dependendo da obediência ou da desobediência. Por que é bom obedecer? Não porque não enfrentamos tempestades, mas porque nós as encararemos de uma maneira muito diferente. Origem das tempestades, próxima lição. De onde vem a tempestade? Esta daqui, provavelmente, veio de um ataque do maligno. Por quê? Vou dar duas razões para você, ou duas explicações que me fazem crer que essa tempestade veio de Satanás. Primeiro, quando diz aqui no texto que Jesus repreendeu os ventos, é a mesma palavra que Jesus vai usar mais para frente no capítulo 5, quando ele vai tirar os 2.000 demônios que estão dentro da cabeça daquele menino de Gadara. É a mesma palavra. Em inglês aparece bem o rebuke, acho que é o rebuke que fala. Expulsou, sai fora. A mesma palavra que Jesus escolhe para expulsar demônios, ele escolheu para expulsar ou acalmar a tempestade. Então talvez isso seja uma indicação que aquela tempestade era uma ação do maligno na tentativa de impedir Jesus de chegar em Gadara e libertar aquele menino. Mas eu não preciso saber a origem das tempestades na minha vida. Isso não é importante para mim. As tempestades podem ser naturais. As tempestades podem ser chinesas. Não é? Podem ser dorianas, ou seja, vinda do Dória. Não importa de onde vêm as tempestades. O que é importante você saber é que as tempestades sempre mudarão as nossas vidas. As tempestades têm o poder de mudar a gente. Agora, se para melhor ou para pior, vai depender muito da gente e do que está no nosso coração. Eu conheço casais, famílias, que durante o enfrentamento de uma tempestade financeira, de uma tempestade de ausência de saúde, de uma tempestade de qualquer outro conflito, eles preferem se separar, arrebentar tudo, cada um ir para um canto. Aquela tempestade piorou a vida deles. Mas eu conheço famílias que, porque a tempestade veio, eles se unem ainda muito mais, se tornam mais fortes, mais coniventes, mais cúmplices um do outro e vencem a tempestade.
e saem da tempestade melhores. Há muitos anos atrás, usava-se uma expressão só no mundo da química: resiliência. Eles usavam essa expressão para falar de alguns metais que eram impressionantemente capazes de, depois da pressão exercida sobre eles, eles voltarem a ser o que eram depois do que sofreram. Por exemplo, você botava o ouro no fogo, ele derretia, mas quando você esfriava, ele era ouro de novo. Talvez mudou a forma. Era uma barra, virou assim, mas continuava sendo ouro. Mais tarde, os psicólogos começaram a usar isso para seres humanos. Alguns seres humanos têm a capacidade de resiliência de maneira impressionante. Sofrem, mas quando o sofrimento passa, continuam como se nada tivesse acontecido. Como pode? Ou, em alguns casos, a psicologia disse, se tornaram melhores ainda, mais nobres, mais amorosos, mais simpáticos, mais prestando atenção nas crianças, um no outro, mais delicados no sentido de não mais brutalidade um com o outro, se tornaram melhores para a sua casa, melhores para a comunidade, melhores no trânsito. Parece que aquele sofrimento fez despertar algo de maravilhoso dentro deles. Então, a lição é essa: as tempestades sempre virão, não importa a origem delas, e elas sempre mudarão você. Se para melhor ou para pior, vai depender só de você. Última lição da nossa história. Diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 5, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. O que significa isso? Significa que quando Jesus está no nosso barco, nós sempre alcançaremos o porto seguro escolhido. Você tem um porto seguro escolhido? Você sabe qual é o grande mal da humanidade? Não saber para onde vai, porque nunca escolheu onde ir. A gente não escolhe o que a gente quer ser, a gente não escolhe o que a gente quer estar, a gente não escolhe o que a gente quer ter. Poucas pessoas têm um alvo, um planejamento de vida. E daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10 eu quero ser essa pessoa, eu quero melhorar isso, eu quero ter aprendido isso, eu quero ter este conhecimento, eu quero ser isto. Eu quero estar. Estar quer dizer estado desejado. Eu quero estar morando em tal lugar, eu quero ter terminado o curso A, eu quero ter viajado para, eu quero ter construído isto, quero estar. E quero ter uma boa poupança, quero ter uma família feliz ao meu redor, quero ter uma propriedade não sei aonde, quero ter um grau de educação. Ser, estar e ter. As pessoas não escolhem, e nós podemos escolher. Mas como eu posso escolher e saber que Deus gostou do que eu escolhi? Deixa eu dar algumas dicas. Primeiro, o que você quer ser, estar e ter, se você alcança tudo isso, isso vai fazer você uma pessoa melhor do que você é? Ou vai estragar você? Se vai te estragar, abandona, Deus não gosta. Se vai te fazer uma pessoa melhor, vai em frente. Segunda, se você alcançar ser, estar e ter tudo o que você sonha, o porto seguro da sua vida, vai fazer sua família ficar melhor, mais alegre, mais feliz, mais gostosa, mais unida? Vai em frente. Não vai arrebentar tua família? Sai fora, não entra nisso. Terceiro, se você alcançar ser o que você quer ser, estar onde você quer estar e ter o que você quer ter, faz Deus famoso para outras pessoas. A linguagem religiosa é: isto glorifica a Deus. Nada mais é do que as pessoas à sua volta vão saber que foi Deus. Ou seja, o que você é, o que você está e o que você tem faz Deus conhecido às pessoas à sua volta. Vai em frente, escolhe o porto seguro. Sabe por quê? Porque se você passa por esses três, você tem a garantia de que Jesus está no barco.
passar pela tempestade e vai chegar no porto desejado, escolhido. Mas pastor, há casos de que o barco com Jesus afundou. E como fica o porto? Chegou no melhor porto que pode existir. A eternidade com Ele. Sempre com Jesus somos vitoriosos. Depois que Jesus ressuscitou, a última notícia na vida de um crente não é mais morte, é sempre ressurreição. Ah, está doente, mas Jesus ressuscitou e tem poder. Ah, morreu, mas ressuscitou com Jesus. Quando a gente tem Jesus no barco da nossa vida, nós sempre chegaremos no porto escolhido, seja este deste planetinha, seja aquele da eternidade. Amém? Amém. Amém. Como eu vou para casa? Pensa assim com a tua família. Temos navegado por águas as quais o Senhor está feliz conosco. Tem que corrigir, tem que mudar a vela um pouquinho. Vamos fazer isso, para sempre termos a certeza que, enfrentando ou não vendavais e tempestades, sempre teremos conosco a companhia de Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado. Que essa palavra nos abençoe ao longo desta semana e nos dê alegria e vida para seguirmos adiante. Abençoa, como já pedimos, cada família aqui representada e que todos nós encontremos bons ventos na nau, no barco da nossa existência. É isso que eu te peço para todos, no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém. E amém.